Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Vamos aqui seguir com a nossa conversa sobre liderança nas empresas, destacando o nosso conceito básico. Liderança é motivar e inspirar as pessoas positivamente para que elas alcancem os melhores resultados de seus trabalhos. E hoje nós trazemos aqui mais um ponto extra da série, e onde nós vamos destacar um ponto bastante controverso, que fala a respeito de liderança técnica, liderança executiva, o que é isso, como se dá, o líder precisa ser um líder técnico necessariamente, o líder precisa ser um líder executivo, o líder precisa ser as duas coisas. É bastante controverso isso, né? Então, vamos tentar conversar um pouco a respeito dessa controvérsia toda que se estabelece. Mas antes eu queria pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem o vídeo e também se inscreverem no nosso canal, porque isso vai impulsionar as postagens e dar uma força aí bastante importante para o nosso trabalho. Ok? Então vamos lá. Sabe que eu mesmo, durante muito tempo, tive essa dúvida, né? Será que eu tenho de entender tecnicamente para exercer a liderança, para ser um líder da equipe e tal, e não sei o quê? Veja, depois de muito tempo de pensar e tal, e conversar com muita gente, eu entendi o seguinte, e isso eu compartilho com vocês e gostaria muito que vocês apontassem aí nos comentários as ideias de vocês também, né? A visão de vocês. Eu cheguei ao seguinte entendimento. O líder não precisa necessariamente ter o conhecimento técnico. Ele pode ser um líder que exerce a sua liderança de um ponto de vista executivo, tendo a preocupação com o negócio. Então, dentro dessa preocupação com o negócio, ele vai se preocupar com os projetos que estão sendo empreendidos no seu todo, com as pessoas que estão nos projetos, com os custos envolvidos nesse projeto, se esses projetos estão efetivamente vinculados à estratégia maior da organização ou não. Enfim, o líder, ele vai ter essa preocupação mais executiva, mais abrangente, cuidando do negócio, né? Agora, veja, o olhar técnico, ele é fundamental também. Então, em muitos aspectos, ou melhor dizendo, em muitas situações, em tipos de empresas, como construtoras, por exemplo. Vamos pegar as construtoras. Você tem aí as construtoras de mercado, né? A Cyrela, MRV, e, enfim, uma série de construtoras. E elas precisam, para desenvolver o seu trabalho, o seu business, elas precisam de engenheiros, por exemplo. Engenheiros, arquitetos, que são pessoas técnicas que têm um olhar técnico e que vão poder orientar a empresa e o negócio de um ponto de vista técnico, né? Aí vem a pergunta, mas a pessoa que está na liderança, ela vai precisar ser um engenheiro, um arquiteto, para poder trabalhar na liderança de uma empresa de construção? Veja, se ela for esse engenheiro e esse arquiteto, entendo eu que vai ser melhor. Agora, imaginemos que ela seja um administrador de empresas, ou um economista, ou até mesmo um advogado. A gente vê advogados ocupando várias posições executivas hoje, né, além do direito. E muitas vezes essas pessoas, elas têm uma competência muito grande para exercer o papel de liderança sem mesmo entender da parte técnica. E nestes casos, elas se valem do quê? Das opiniões especializadas. Então imagine que ela se deparou com um momento em que ela precisa tomar uma decisão. E essa decisão precisa ser tomada com base em
aspectos técnicos. Então ela chama os especialistas, ela conversa com os especialistas. Se é uma questão de engenharia, se é uma questão de envolvendo tecnologia da informação, se é uma questão envolvendo logística, se é uma informação envolvendo qualquer aspecto técnico implicada no negócio, na organização, ela se vale das opiniões especializadas para então poder tomar a decisão, ou então para poder fazer um determinado reporte para instâncias superiores dentro da organização. Enfim, essa pessoa não está impedida de liderar porque não possui um determinado conhecimento técnico de um determinado segmento, de uma determinada prática, né? A mesma coisa é o exemplo dos bancos. Nos bancos você tem economistas que cuidam, estou falando economistas assim, mas de repente pode ter outras formações também, mas por assim dizer, você tem os economistas que cuidam do papel do banco, do core business, das questões ali relacionadas às transações financeiras bancárias, mas você tem os executivos também que cuidam do banco enquanto negócio. O mesmo vai acontecer no varejo, que nem eu falei de logística agora há pouco. A logística é um aspecto técnico muito importante do varejo e que requer gente especializada, que conhece do negócio. Agora, o líder do varejo, que cuida do negócio varejo, ele precisa entender de logística. Veja, se ele entender, vai ser melhor, vai ser muito bom, ele vai ser um líder ainda melhor, mas não necessariamente. O fato dele não entender de logística não o coloca numa condição de não poder liderar uma empresa de varejo. Então, quando eu disse inicialmente que essa questão é controversa, ela é controversa por quê? Porque você tem algumas pessoas, alguns profissionais, né, até mesmo alguns líderes, que defendem a seguinte ideia: não, o líder tem de entender necessariamente das técnicas implicadas no trabalho, no negócio, no que está sendo feito, porque senão ele não vai conseguir liderar. Já tem um outro grupo de pessoas que diz assim: não, o líder não precisa entender, porque não é papel do líder colocar a mão na massa, fazer, ele só precisa entender do negócio no plano macro, porque o negócio é que interessa, e deixe o trabalho técnico para os técnicos. Já tem um terceiro grupo que diz o seguinte: não, o líder precisa entender das duas coisas, tanto do lado executivo quanto do lado técnico e vice-versa, né? E tal, porque daí ele vai ser um líder completo e vai conseguir agregar muito mais valor. Veja, dentro de uma organização você pode ter os 3 tipos de indivíduos, né? Como você pode ter um determinado tipo só, enfim. O fato é, nós precisamos adequar cada pessoa no tipo de atividade compatível com as competências dela. Se isso acontecer, a empresa vai estar sendo liderada da melhor maneira, entendeu? Então só vale essa adequação, o líder certo para as atividades, para o projeto, para a organização certa, e daí dá tudo certo. Agora, tem de tudo, tem os 3 tipos, e os 3 tipos são muito importantes e são muito válidos, né? Então é isso, vamos pensar a respeito disso. Deixem seus comentários a esse respeito. Esse ponto ele é realmente bastante controverso e eu gostaria muito de ouvir as opiniões de vocês a esse respeito. Meu forte abraço, muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!